nós estamos aqui com uma conversa, um bate-papo informal com o professor Paulo Freire, professor Ubiratã, especialmente sobre educação matemática. E, professor Ubiratã, professor Paulo, pode começar. Bom, eu devo dizer que para mim é um privilégio, uma coisa muito rara eu poder entrevistar o mestre. Eu formalmente nunca fui seu aluno, mas eu acho que sou daquele exército de educadores do mundo inteiro que se consideram discípulos de Paulo Freire. E ter essa oportunidade de uma conversa é para mim uma grande honra. Para mim também. Sobretudo compreendendo, como nós três aqui compreendemos, a continuidade dessa conversa dentro de algum tempo mais na Espanha, diante de um grande número de matemáticos, de educadores que se metem com os problemas do ensino da matemática, da compreensão da matemática. Quer dizer, para mim também é uma satisfação estar nessa conversa e gostaria que ela até tomasse corpo imediatamente. Paulo, uma coisa que nós todos, hoje nós reconhecemos o Paulo Freire, o grande filósofo que inspira uma série de medidas novas de educação, de propostas, e é o nosso filósofo da educação. No início, há muitos anos, há 40, 50 anos, quando você começou a sua carreira, a sua grande preocupação parece ter sido, claro, educação em geral, mas sempre se fala do Paulo Freire como ensinando, alfabetizando, ensinando a ler. Existe, claro, uma preocupação em todo o seu discurso, uma preocupação muito grande sobre a importância do indivíduo se expressar, saber ler e participar do mundo. Eu pergunto, desde aquele momento e até hoje, existe uma importância equivalente, você vê uma importância equivalente em ele saber participar matematicamente do mundo? Existiria um equivalente ao literacy? Existiria um equivalente em materacy? Que você reconhece na sua obra? Olha, exato. Eu acho que, em primeiro lugar, essa é uma pergunta é a primeira vez que eu me defronto com essa pergunta, e eu acho que ela tem sentido realmente. E tem sentido não apenas feita a mim, mas feita a nós todos. Quer dizer, eu, na época, não tive isso realmente. Quer dizer, não iria eu agora mentir e dizer, já naqueles anos, 40 anos atrás, eu vivia pensando nisso. Não, na verdade eu não pensei nisso, mas eu hoje entendo isso perfeitamente. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma da importância de qualquer esforço que não deve inclusive ser um esforço exclusivo do matemático, do professor de matemática, por exemplo, mas que deveria ser, no meu entender, um esforço do homem e da mulher, matemático, o biólogo, o físico, o carpinteiro, que é exatamente o esforço de nos reconhecer como corpos conscientes matematicizados. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa presença no mundo, que implicou indiscutivelmente a invenção do mundo. Quer dizer, eu venho pensando muito no seguinte, que o passo decisivo que nos tornamos capazes de dar, mulheres e homens, e foi exatamente o passo em que o suporte em que estávamos virou mundo. E a vida que vivíamos virou existência. Começou a virar existência. E nessa passagem, ou foi nessa passagem, nunca você teria uma fronteira geográfica para a história, mas nessa transição do suporte para o mundo, é que se instala a história.
é que começa a se instalar a cultura, a linguagem, a invenção da linguagem, o pensamento que não apenas se adentra no objeto que está sendo pensado, mas que já se enriquece da possibilidade de comunicar e comunicar-se. Eu acho que nesse momento a gente se transformou também em matemáticos. Quer dizer, a vida que vira a existência se matematiza. Para mim, eu volto agora a esse ponto, eu acho que uma preocupação fundamental, não apenas dos matemáticos, mas de todos nós, e sobretudo dos educadores, a quem cabe certas decifrações do mundo, eu acho que uma das grandes preocupações deveria ser essa, a de propor aos jovens estudantes, alunos, aos educandos, que antes e ao mesmo tempo em que descobre que 4 por 4 são 16, descobre também que há uma forma matemática de estar no mundo. Eu dizia outro dia a uns alunos que quando a gente desperta, já caminhando para o banheiro, a gente já começa a fazer cálculo matemático. Quer dizer, a gente já tem, quando a gente olha o relógio, por exemplo, a gente já estabelece a quantidade de minutos que a gente tem para se acordou mais cedo, se acordou mais tarde, para saber exatamente a hora em que vai chegar à cozinha e que vai tomar o café da manhã, a hora do carro, que o carro, para sair para o carro, para chegar no seminário às 8. Quer dizer, ao despertar, os nossos primeiros movimentos já dentro do quarto são movimentos matematicizados. Quer dizer, então, para mim, essa deveria ser a preocupação, uma das preocupações, a de mostrar a naturalidade do exercício matemático. Lamentavelmente, o que a gente vem fazendo, e eu sou um brasileiro que paga caro, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que dentro de mim está escondido um matemático que não teve chance de acordar. Sim. E eu vou morrer sem ter despertado esse matemático, que talvez pudesse ter sido bom. Uma coisa, eu acho que se o matemático que está dormindo em mim tivesse despertado, de uma coisa eu estou certo, ele seria um bom professor de matemática. Sim. Mas não houve isso, não ocorreu. E eu pago hoje muito caro, porque na minha geração brasileira, de brasileiro no Nordeste, quando a gente falava em matemática, era negócio para deuses, ou gênios, que eles faziam uma concessão ao sujeito genial, que podia fazer matemática sem ser Deus. E com isso, quantas inteligências críticas, quantas curiosidades, quantos indagadores, quanta capacidade abstrativa para poder ser concreta perdemos. Então, eu acho que nesse congresso, por exemplo, uma das coisas que eu faria não era nenhum apelo, mas eu diria aos congressistas, professores de matemática de vários lugares do mundo, que ao mesmo tempo em que ensinem 4 vezes 4, 16, raiz quadrada, isso, aquilo, outro, despertem os alunos para que se assumam como matemáticos. Em toda o seu discurso, a sua teorização, a sua prática, se vê a importância política da aquisição da linguagem. Você diz, o homem, para ser livre, ele tem que ser capaz de se expressar, ele tem que ser capaz de ler, ele tem que ser capaz de discursar. Você vê alguma coisa equivalente do domínio da matemática? Eu acho, por exemplo, que indiscutivelmente essa possível alfabetização da matemática, math alphabetization, literacy, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso ajudaria enormemente a
própria criação da cidadania. E vou dizer como. Quer dizer, como eu vejo. Eu digo como eu vejo e não como se deve ver, mas que essa é a forma como eu vejo. Eu acho, por exemplo, que no momento em que você traduz a naturalidade da matemática como uma condição de estar no mundo, você trabalha contra um certo elitismo de que os estudos matemáticos, mesmo contra a vontade de alguns matemáticos, têm. Quer dizer, você democratiza a possibilidade da naturalidade da matemática. Você torna, e isso é cidadania. Quer dizer, você viabiliza, e quando você viabiliza a convivência com a matemática, mas não há dúvida nenhuma que você ajuda na solução de inúmeras questões que ficam aí, às vezes, entulhadas, precisamente por falta de um mínimo de competência sobre a matéria. Entende? Quer dizer, e por que não está havendo isso? Porque a compreensão da matemática virou uma coisa profundamente refinada, quando, na verdade, não é e não devia ser. Eu não quero com isso dizer que os estudos matemáticos jamais devessem ter a profundidade e a rigorosidade que eles têm de ter. Como o filósofo tem que ser também rigoroso, o biólogo, etc. Não é isso que eu digo, mas o que eu digo é o seguinte, é que você, na medida em que você não faz simplismo, mas torna simples a compreensão da existência matemática na existência humana, aí não há dúvida nenhuma de que você perceberá a importância dessa compreensão matemática do ponto de vista tão grande quanto a linguagem.